Boa noite. Eu me chamo Manuela Aguiar. Eu vou conduzir primeiro aqui essa entrada nossa na apresentação do panorama de mercado de mapeamento de processos. Mas antes de... Opa! Caiu da minha mão. Mas antes, vamos lá. Mas antes eu queria apresentar a comissão que a gente faz parte, né? Eu sou uma parte integrante da Comissão Especial de Estudos em Gestão de Processos de Negócios. Além disso, tem umas três aqui na frente, Alex, Venâncio e Anderson. Eles também fazem parte dessa comissão. O que é essa comissão? Essa comissão ela se reúne toda segunda terça-feira do mês, aqui no CRA, é formada apenas por administradores. Por enquanto, nós quatro. Né? A ideia dessa comissão é realmente estudar os processos, de maneira geral. Hoje, aqui, a nossa primeira aparição para o CRA é em relação ao panorama de mercado, mas a gente se reúne todas as terças-feiras com esse intuito de estudar como está o mercado agora, o que está acontecendo, qual a certificação, enfim. No final aí da minha apresentação hoje, eu vou colocar para vocês os próximos passos dessa comissão. A comissão está aberta a quem quiser participar como ouvinte, tá? A gente só precisa depois de um cadastro, mas está aberta para vocês poderem participar para contribuir. Bem, o meu foco hoje aqui, né, como eu falei, é apresentar para vocês como está o mercado, o que a gente vê, né, de evolução no mercado em relação à gestão por processo. E o grande foco dessa apresentação hoje é mostrar cases empresariais. Cada um da comissão vai apresentar um case empresarial baseado em algumas vertentes que eu vou explicar um pouquinho de como a gente vê o mercado hoje de processo. Processo ele vem para contribuir para essa gestão mais eficiente. Porque se a gente começar a banalizar que processo é apenas mapear, é apenas desenhar um sequenciamento de atividades, fica muito simples, muito simplório. E eu vou mostrar aqui para vocês que, sim, a gente tem essa fase ainda dentro do panorama que a gente vê no mercado, né, de apenas mapear, apenas desenhar fluxo, mas a gente também vê que existem algumas empresas, como vão ser apresentadas, que estão mais evoluídas nesta questão. Bem, aqui é uma ilustração bem simplória do que a gente comumente vê hoje. Uma visão funcional e hierarquizada, né? Cada área falando dos seus processos. RH só fala dos processos de RH, a área financeira só fala com os processos da área financeira, a área contábil, às vezes, está bem próxima da área financeira, mas não fala com a área financeira, departamentalizada. E a visão de processos, ela vem trazendo uma visão passando entre as áreas, entre RH, entre financeiro, entre contábil. Por quê? O foco é o produto final, é ver de fim a fim. Por exemplo, o que é importante para um processo antes que era de RH. Eu tinha um processo de RH, era entrar com o funcionário entrou, o funcionário entrou, vou cadastrar, vou dar plano de saúde, plano odontológico, todos os existentes, entreguei ele na área, por exemplo, financeira. Hoje, o foco por processo, ele passa. Então, um processo de RH é entregar até a ponta esse funcionário. Então, ele olha não apenas recrutar e selecionar o profissional. Ele tem que trabalhar o desenvolvimento desse profissional. Ele olha a questão salarial, ou seja, ele olha o profissional de ponta a ponta, não apenas olhando ele funcionalmente. Eu só vejo os processos de RH. É isso um pouco que a gente vê, a visão de processo traz para a gente. Né? Agora, eu falo tanto de processo, né? E daqui para frente, eu vou começar a definir um pouco mais de processo numa linha... Eu não, gente, eu acabo falando sempre mas desculpa, o estudo da comissão. Né? A gente conseguiu definir, a gente trouxe, né, essas duas definições de processo, né, de Davenport, de 1993, e de Hammer, de 1994. A primeira, dizendo que um processo é uma específica ordenação de atividades, né? E um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica.
Aqui eu não sei se você consegue ver, mas eu pelo menos destaquei aqui ordenação de atividades e sequência lógica. A gente hoje pode definir, o mercado vê muito isso, que processo, pelo menos, temos que ter uma ordenação de atividades e uma sequência lógica para a gente definir o que é processo. Tá? Nesta definição, comumente a gente vê no mercado, isso sempre que eu estou trazendo aqui hoje, que a comissão vai trazer, gente, é o mais comum. Tá? A gente vê que algumas empresas ainda têm um pouco de desnivelamento, mas o que eu apresento aqui é o senso comum. A gente tem processos estratégicos, processos de negócio e processos de suporte. Explicando um pouquinho para vocês cada um deles. Estratégicos, normalmente eles são secretos, né? Não são divulgáveis, eles são vinculados à estratégia da empresa, aonde ela quer chegar. Né? São normalmente promovidos pela gestão, são processos secretos. Processo de negócio, aquele processo que é o negócio da empresa. Uma empresa, por exemplo, de recrutamento e seleção. Como ela recruta, como ela faz esse processo, como é o negócio dela de recrutar e selecionar pessoas, é um processo de negócio, é o core business dela. Tá? E processo de suporte é o processo que suporta aquela empresa. De novo, o exemplo, então, de uma empresa de RH. O negócio dela é como ela recruta e seleciona as pessoas. O suporte pode ser, por exemplo, a TI. A tecnologia da informação, os sistemas que ela tem, a área de TI, pode ser os processos da área de TI numa empresa de RH podem ser processos de suporte. Outro exemplo é o processo financeiro. Processo também pode ser um processo de negócio. Aqueles que dão suporte à organização. Bem, então já falei um pouquinho de processo, já falei que tipos de processos a gente tem, né? Estratégicos, de negócio e de suporte. Mas a outra... para a gente fechar a contextualização de processo, né, e também focar no que tem a gente do mercado hoje, a gente trouxe aqui algumas definições, até mesmo porque hoje o mercado, por mais que tenha uma certificação em processo, eu não sei se todo mundo conhece, mas hoje temos uma certificação em processo, a gente não tem um nivelamento de termos. Então, para a gente aqui poder apresentar para vocês e estar falando do mesmo assunto, a gente resolveu trazer essas definições. Então, desenho, mapeamento e modelagem. Desenhar processo é realmente o significado mais simples da palavra desenhar. Né? É trazer um fluxo de atividades, fazer um desenho. Mapeamento e modelagem, se esse desenho for a situação atual. Eu sento lá e pergunto ao meu especialista qual é o processo, se o processo dele é o processo que ele faz hoje, com os erros, com os acertos, com os pontos críticos, com as melhorias. Aquele é o processo atual, então eu estou mapeando esse processo. Tá? E quando eu falar de modelagem, eu e os cases empresariais que a gente vai mostrar, estiver falando de modelagem, a gente vai falar um pouquinho de modelar, de trazer a situação futura, de adequar aquele processo já com melhorias. Vamos supor que era o melhor processo. Então, isso que eu vou dizer para a gente, quando a gente estiver falando aqui, modelagem ele já inserido com o processo rodando ok, bonito, certinho. Tá? Então, esses são, pelo menos, 3 conceitos importantes para daqui para frente a gente poder falar um pouquinho dos cases e a gente não ter dúvida do que a gente está falando. Bem, esse, na verdade, o nosso próximo slide, que é esse aqui, na verdade, o trabalho da comissão. Né? O panorama e explica o título hoje da nossa apresentação, que é o panorama do mercado. O que a gente viu? A gente viu que a gente tem 5 vertentes hoje no mercado em mapeamento de processos. Modelagem de processos, falando de processo de negócio, gestão por processo. Tá? A gente tem documentações de padrões e procedimentos, 1. Projetos de processos com focos e melhorias, 2. Diagnóstico da empresa, escritório de processos. Gestão da mudança e governança e gestão por processo. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Documentação de padrões e procedimentos. Simplesmente a gente pode classificar que é uma empresa que está iniciando no trabalho de mapeamento de processos. Tá? Ela apenas vai até o teu especialista, vai até a área que ela quer conhecer e desenha, faz a situação atual. Simplesmente para quê? Gestão do conhecimento, documentar,
ter conhecimento, colocar em padrões, normatizar a empresa. Quando algum novo funcionário está entrando, olha, não precisa ninguém estar do lado dele falando como se faz. Leia aqui o padrão. Esse seria o nível mais básico, mais inicial que uma empresa pode ter. Documentar, colocar em padrões e processos. Segunda etapa, segundo nível, né, segunda vertente, projetos de processos com foco em melhoria. É o segundo passo. Normalmente, quando as empresas estão lá no primeiro passo, só começam a documentar, né, elas passam para o segundo passo. Acontece uma melhoria lá na ponta. Aí acaba que aquele gerente daquela área fala, não, então muda aqui o processo, olha, tem uma melhoria. Né, mudou alguma coisa no processo. Esse segundo estágio, gente, ou mudou alguma coisa no processo, não necessariamente foi implementada uma melhoria, ou foi implementada uma melhoria e ele quer atualizar aquele padrão. Nesse momento ainda, é muito mais, a gente ainda pode dizer que não tem uma gestão por processo. Tem apenas uma documentalização do processo, uma formalização desse processo. Do terceiro nível em diante, diagnóstico da empresa, aí sim a gente pode começar a falar que a gente está no nicho de gestão por processo ou mapeamento de processo, um estudo mais aprofundado. Nesse nível, diagnóstico da empresa, escritório de processo, normalmente a empresa aí já tem uma área de escritório de processo, já deu um crachazinho, né? Como ela tem RH, como ela tem financeiro, como ela tem jurídico, ela deu um crachazinho e começou a colocar escritório de processo. Escritório de processo somatiza os anteriores. Ele vai lá, faz sim a situação atual, vai lá na outra gerência, faz um processo com melhoria, desenha um processo, a situação futura com melhoria, mas ele faz um pouquinho mais. Ele é responsável pelos indicadores da empresa. Então, ele já começa a dar resposta para os processos estratégicos, para a diretoria. Olha, estamos caminhando assim, olha, estamos caminhando assado. Então, aí já tem uma área, um escritório de processo, é normalmente o nome dessa área, responsável por dar pareceres do andamento da empresa. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho de processos já focados na visão, na missão da empresa, onde ela quer chegar. Partindo disso, ela acaba chegando no quarto estágio, gestão da mudança e inovação. Uma vez que ela já mapeou a situação atual, modelou, segundo passo, começa a gerir isso, tem indicadores, né, começa a analisar isso, ela passa para o próximo estágio, gestão da mudança. Ela começa a olhar o que o mercado faz e absorver, trazer a gestão da mudança para dentro da empresa, trazer inovação. Ela já começa, a gente brincou quando estudou, a dar pitaco na área. Então, ela é uma área de processo, teoricamente não, na prática também generalista, ela não é especialista em jurídico, em RH, em nada disso, mas nessa fase de gestão da mudança, ela começa a dar pitaco, porque ela começa a olhar o que o mercado, por exemplo, que tem um benchmarking de RH, ela estuda, traz para a empresa, analisa o processo interno que ela tem de RH e bate lá na porta do RH. Ô, gerente de RH aqui, ó, o mercado de RH está fazendo isso aqui. Então, ela já começa a interferir nas áreas que tem dentro da empresa. Bem, e o último estágio, né, além de tudo isso, governança e gestão por processo, pouquíssimas empresas, a gente pode dizer hoje no mercado, acho que daí eu já vou para o case, o primeiro case é de uma empresa que eu trabalho, e tem poucas no mercado que chegam a esse nível. Governança e gestão por processo. Bem, além dela mapear, de novo, trazer a situação atual, trazer a situação futura, implementar, cuidar dos indicadores dela, ela começa a ser benchmarking para outras empresas. Ela começa a fazer a governança da empresa toda baseadas em processos. Aí que a gente diz, ela realmente faz a gestão por processo. Só voltando um pouquinho, aqui nessas duas primeiras fases, documentação e processo, a gente diz que ela já está fazendo uma gestão de processo. Ela trabalha cada processinho individualizado, né? E ali, já no último, ela já está fazendo uma gestão por processo. Ela olha todos os processos como um todo e faz a gestão da companhia por esses processos. Tá? Então, esse, na verdade, foi a pesquisa de campo da nossa comissão e conseguimos diagnosticar essas 5 vertentes. Daqui para frente, a gente vai tentar mostrar para vocês empresas que nós pesquisamos, em qual vertente ela está e trazer um pouquinho desse conhecimento. Então, vamos para os cases. Ah, desculpa. Antes da gente chegar nos cases, até mesmo para a gente manter uma ordem, né? Cada membro da comissão que apresentar o case, ele vai
seguir esta ordem. Que tipo de organização a gente está falando? Aqui a gente não vai falar qual é a organização, até porque é uma comissão, é estudo, a gente não tem o direito, né, de estar mencionando qual é a empresa. O estudo foi baseado em pesquisa pública, então é o que está aí no mercado. Tá? Mas vai dar para saberem aí a empresa que a gente está falando. A classificação, que vertente é essa que ela está? Se ela está incipiente, se ela está um pouco mais madura, se ela está no estado avançado. A execução, como ela faz isso, né? Se ela está no nível lá de só padronizar, só de documentar, como ela faz isso, quem faz, se é administrador, se não é, se usa alguma ferramenta, né? Hoje a gente tem bastante ferramenta no mercado para qualquer tipo dessas vertentes, Ares, Arpor, Visage, enfim, tem Visio, mais conhecida, até PowerPoint, podemos mapear tranquilamente no PowerPoint. Tá? E a maturidade hierárquica, né? Como ela organiza esses processos. Se ela está lá no nível 5, ela tem processo, procedimento, atividade. Se ela tem uma hierarquia ou não, tudo é processo. Bem, é isso que a gente está tentando estruturar os cases dessa forma para conseguir apresentar para vocês. Como eu falei, o meu case é o primeiro, né? Depois cada um vai se apresentar. A empresa que eu vou falar é uma empresa no setor de seguros. Tá? Ela está no nível mais alto, governança e gestão. Tá? A execução, a gestão por processo, ela olha todos os processos dela, como eles são executados para se direcionar no mercado, e tem uma estrutura completa. O que é uma estrutura completa? Né? E aí, para eu apresentar depois essa figura que diz tudo o que a empresa faz por processo. Uma estrutura completa, ela tem um nível mais baixo, uma instrução de trabalho, uma IT. Ela depois tem procedimentos. IT é tela. Né? O funcionário vai entrar na tela tal. Clique no botão tal. Esse é o nível mais baixo que a gente pode dizer de processo. Depois, ela tem o nível de procedimento. Eu digo que é um nível um pouquinho mais alto. Ela operacionaliza as atividades dela. Depois de procedimento, a gente tem processo. Processo de negócio, processos estratégicos, então um pouco mais voltado para as áreas que ela tem. Macroprocessos, que agrupam esses processos segundo um objetivo fim. E tem uma cadeia de valor. Ou seja, sim, que eu quis dizer que ela tem a estrutura de processos completa. IT, instrução de trabalho. Desculpa, gente. IT, instrução de trabalho, procedimento, processo, macroprocesso e cadeia de valor. Vamos lá para essa figurinha. Então, primeiro, ela consegue fazer o nível ali mais baixo. Tá? Ela operacionalmente consegue fazer um fluxo de atividade. Gestão de processo. Ela consegue ir em cada área e fazer aquele primeiro nível que eu falei de vertente para vocês. Mapear o processo. Né? Como é que está, o que faz, o que não faz. Com sentido, sim, é uma empresa grande no ramo de seguros, no sentido de documentar, gestão do conhecimento. Né? O que faz nessa empresa? O que se faz nesta área? O nível mais baixo. Com isso, ela tem ferramentas e técnicas de gestão por processo. Ela usa uma ferramenta, não sei se todo mundo conhece, é o Ares. É uma ferramenta cara para gestão de processo. Tá? E ela, de cada processo lá, da área de RH, da área do jurídico, da área financeira, enfim, ela tem um monitoramento desses processos individualizados. Por ser uma empresa grande, ela precisa, sim, gerir cada área cada nível desse de departamental. Né? Só que, baseado com essa informação, ela não parou no primeiro nível. Ela, uma vez que ela desenhou, ela tem, né, objetivos estratégicos, visão, missão, ela começou a realmente trabalhar a gestão por processo. Só voltando um pouquinho, desculpa. Aqui nesse nível, que eu falei que é o primeiro nível, né, a situação atual, além dela fazer a situação atual, mapear lá como está acontecendo, ela também consegue, nessa área, funcionalmente, fazer a situação futura. Então, ela já está nível 1 e nível 2, ela já está aqui. Bem, com a situação, a situação atual e futura, ela já passa para o nível 3, a vertente 3, como eu chamei, de escritório de processo e inovação. Tá? Por que ela consegue fazer isso? Ela começa a alinhar cada processo funcional que ela tem com o processo da companhia como um todo. Tá? Então, para falar um pouco mais devagar, ela primeiro institucionou
processos estratégicos, processos de negócio, processos de suporte. Começou a mapear tudo. Situação atual, como faz para a companhia como um todo. Depois, evoluiu um pouquinho mais, estágio 2, começou a olhar de como é a situação futura. Melhoria, segundo nível. Reuniu essa gama de informação, formou um escritório de processos. Começou a observar como esses processos começavam a se relacionar. Não estávamos falando mais de processos em separados, processos divididos por departamentos. Começou a realmente fazer uma gestão, nível 3, corporativa disso. Passou a isso, a descobrir, a olhar para o mercado, uma vez que instituiu um escritório de processos, ou começou a olhar para o mercado, o que ela poderia melhorar. Né? E como começou a olhar para o mercado e ver o que ela poderia melhorar, acompanhando seus indicadores, começou a ver que ela conseguia fazer uma gestão integrada. Não olhar mais processos separadamente, olhar a gestão como um todo. Então, aqui ela consegue ter... Aqui ela consegue ter uma gestão que a gente diz funcional, e aqui ela consegue ter uma gestão integrada da companhia como um todo. Todas essas duas vertentes, cada a funcional ligada à integrada, ela consegue fazer um alinhamento estratégico. Então, toda a visão, missão desta empresa é baseado na governança, na gestão dos processos dela. Qual o impacto no fluxo de valor uma mudança, um benchmarking externo pode trazer? Tá? Ele tem um escritório que cuida disso, né? Que reporta isso, recebe esse input, tanto o trabalho, tanto de olhar o mercado, quais práticas que o mercado tem de melhor e analisar os seus processos, reportar isso para a diretoria até o ponto final de realmente mudar o processo de uma organização. Então, isso a gente trouxe esse primeiro caso, que é o mais complexo, né, o nível mais alto da nossa pesquisa, para tentar ajudar vocês, e aí nos outros casos que não tem essa maturidade, essa evolução tão grande de processo. Aqui do lado a gente vê a governança, tá? Ela institui comitês para essa gestão, né, comitês tanto funcionais como comitês organizacionais. Funcionais, departamentalizados, organizacionais, diretorias completas, olhando o processo de ponta a ponta, não mais departamentalizado. Aqui é só mais uma explicação de todos os níveis, acabei falando anteriormente, de todos os níveis que ela tem. Então, ela começa lá com o padrão, desenhando o processo, passa para macro processo, agrupamento de processos com único fim, processo, desenhando ali o fluxo, atividade por atividade, sequenciamento de, lógico, como eu falei lá no começo, sequenciamento lógico e ordenação de atividades, e, por fim, passa por o detalhamento de uma atividade, que é o procedimento, tá? Ou procedimento, ou o IT, ou a instrução de trabalho. Então, a gente vê que ela tem a maturidade, como eu falei lá no primeiro slide, completa. Ela passa por todos os níveis de processo. Isso é muito raro a gente ver. Tá? Como eu falei, não sei quem estava aqui na entrevista que eu dei antes, é um mercado ainda que está começando. Então, esta visão aqui é realmente uma empresa que ela está um pouco à frente do mercado. Gente, agora eu deixo vocês com a apresentação aí do segundo case, tentando mostrar mais uma vez para vocês as vertentes que eu falei anteriormente. Né? Situação atual, apenas mapear, documentalizar. Segundo nível, uma modelagem, uma situação futura, melhoria, ponto crítico. Terceiro nível, inovação, escritório de processos. Quarto nível, gestão da mudança. E quinto nível, vocês viram governança. Tá bom? No final, a gente abre para dúvidas. E aí, qualquer coisa, eu volto na figura, se alguém tiver, se eu puder ajudar em mais uma coisa. Ok? Boa noite, gente. Agora, o que eu vou falar para vocês? A gente da comissão estava preocupado o seguinte, mostrar um nível, né, bem abrangente, um nível de maturidade alta, e como o tema da nossa palestra aqui é panorama do mercado. Então, eu vou estar mostrando para vocês o quê? Uma empresa que faz gestão documental. O que seria isso?
é o primeiro nível que a Manuela tocou. É aquele nível mais baixo. Não estou dizendo que essa empresa não é importante. Ela é importante, mas ela está num nível muito abaixo. Ela está começando. E ela é uma empresa que presta serviço. Então, na maioria das vezes, essa empresa aqui presta serviço para essa empresa que está no nível de maturidade alta, que ela contrata, ela terceiriza o serviço, porque ela já não se preocupa com isso. Não estou preocupado com isso, mas o mercado, ele quer que eu documente, ele quer que eu guarde, então a gente começa falando um pouquinho dela. Mas, abrindo um parênteses, eu vi no INCAD, não sei se o pessoal aqui participou do INCAD ontem, então teve um ponto interessante no terceiro painel, onde o Antônio Andrade foi o mediador, que é o vice-presidente aqui de estudo, do CRA, e foi ele que criou essa comissão. Ele estava mediando uma inteligência competitiva. Então, lá, o que a gente está falando de inteligência competitiva? É isso aqui. É documentar. É o que eu vou fazer, qual passo eu vou tomar na frente do meu concorrente. Então, hoje em dia, a empresa que se destaca no mercado é quem tem acesso mais rápido a essas informações. Porque não adianta eu ter um nível de maturidade alta e controle de documentos baixo. Então, na hora de tentar comprar, fechar um negócio, se eu não tiver essa documentação em mãos e rápida, eu não vou conseguir alavancar o meu negócio e nem direcionar para outros caminhos. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente está falando de gestão, vou falar de uma empresa, né, de gestão documental. Ela está no nível de maturidade baixa, que é uma maturidade de processo, ou seja, eu vou no departamento X e vou ali, ponto a ponto, falar o que ele tem que fazer, documentar os procedimentos, os e-mails. É uma empresa que trabalha no nível funcional, ela não tem a visão ainda por processo, ela tem a visão departamental, então ela trabalha de processo. E ela é uma estrutura de maturidade completa, porque como ela trabalha de processo, quando ela vai numa empresa que trabalha por, a empresa ensina essa empresa que ela tem que trabalhar como. Eu sou por processo, então você vai começar no nível mais baixo, depois automaticamente você vai aumentando esse nível. Então ela acaba tendo uma estrutura completa, porque ela tem que se adequar ao que a empresa, ou seja, o que o cliente está pedindo. Então por isso que eu classifiquei ela, nós classificamos ela como completa. É uma empresa de gestão documental, né? Que o importante é que ela trabalha com solução de gestão de documentos e informações, ou seja, ela documenta e dá essa informação rápida ao cliente. Ela está no mercado desde 1990. Ela, além de documentos, né, ela trabalha com organização de acervos, digitalização de documentos, conversão de mídia, porque hoje em dia a gente tem lei que está regulamentando qualquer tipo de informação. Então, hoje em dia, não só eu posso ter papel, eu tenho microfilme e etc. Ou seja, eu tenho informações em várias mídias. E ela tem sede no Rio de Janeiro, e a missão dela é ser reconhecida como a melhor empresa de gestão documental. Isso que é importante, uma empresa que tem uma visão de futuro. Agora, quando ela é convidada para mapear ou modelar o processo da empresa. Essa empresa, ela trabalha com documentos. Então, ela tem a visão de processo com foco em documento. Então, como a Manuela falou no início da apresentação, o foco dela é documento. Então, ela se estrutura, processos. Quando ela se estrutura, ela começa a focar documentos. Então, o que eu chamo de documento? Eu vou lá no procedimento. Aquele procedimento vai gerar
um e-mail. Então, quando eu falo de informação, hoje tem gente que acha que e-mail não significa nada. E tem outras empresas que acham que um e-mail de um superintendente dando ciência que você deve fazer alguma coisa, você tem um documento forte na sua mão, que é o e-mail. Então, por isso que a gente sempre tem que trabalhar esse tipo de informação. Então, a equipe, quando ela é convidada para modelar os processos e mapear todo aquele procedimento, ela faz um brainstorm. Então, a equipe senta ali, vê qual a técnica a gente vai usar, qual o modelo de gestão que a gente vai usar, qual a ferramenta, qual a notação, porque a gente está trabalhando com processo. E o processo é uma gestão de documentos com foco, né, gestão de processo com foco em documentos. Então, a gente tem que usar a notação de processos. Então, a gente usa alguns artefatos focando em documentos. Mas, no final do trabalho, como o foco não é processo, eles descartam o processo e ficam só com o documento. Então, eles ficam modelando ou mapeando toda a estrutura da empresa, mas com foco no documento. Por isso que eu falo que ela está no nível bem baixo, porque você tem o processo. Tem o processo de compras, que tem lá a negociação. Ele não foca esse processo como um todo. Ele foca, existe uma ficha, existe uma guia. Aí ele pega aquela guia e segue a guia. A guia depois vai para onde? Vai para a aprovação de quem? Depois tem a assinatura do superintendente, depois tem a assinatura do diretor. Então, ele não foca o processo que a guia está seguindo, ele foca o documento. Então, por isso que a gente está trabalhando numa gestão de processo, mas com foco no documento. Agora, como a gente estava falando, que ela tem que se adequar à estrutura da organização. A organização já trabalha com essa estrutura. Processo estratégico, processo de negócios, processo de gestão. Cada processo desse aqui, existe documentos. Então, quando a gente fala em documentos estratégicos, eu estou falando de documentos secreto e confidencial. Então, esse tipo de documento, ele não pode estar circulando para a maioria das pessoas, porque são documentos estratégicos mesmo. Vamos lá, é uma empresa petrolífera, descobriu uma nova bacia de petróleo e vai ter que estudar isso. Ela não pode divulgar isso, ela tem que fazer pesquisas, isso é um documento secreto. Processo de negócio. É um negócio daquela organização. Então, essa empresa, ela assina um documento dizendo de confidencialidade e a maioria desses documentos são reservados. Então, esse documento reservado, ela não pode divulgar para nenhuma organização. E os documentos de suporte são os documentos que são, a maioria deles são corporativos e tem alguns públicos. Corporativos, a gente sabe que são empresas, que são documentos que circulam por toda a organização. E públicos que são divulgados na mídia. Agora, eu trouxe uns dados aqui para vocês, que 20% das empresas que essa consultoria faz, ela encontra só 20% de documentos estratégicos. E 30% de negócios e 50% de suporte. Então, a gente vê o seguinte, que a gente tem um nicho de mercado para os administradores. Por quê? Como a Manuela estava tocando no início da apresentação, a gente vê que a maioria dos documentos de suporte são pessoas que nem sempre são tocados por administradores. Então, aqui,
a gente vê analista de sistema, a gente vê arquivista, a gente vê bibliotecário, a gente vê engenheiros. Então, quando a gente vai vindo para esse lado, a gente vê que são poucos os documentos que são tocados por administradores quando a gente fala em gestão. Então, esse eu falo assim, que é o boom do processo, que é um nicho de mercado onde as pessoas, ou seja, os administradores, estão começando a direcionar os seus estudos, as suas análises para esse mercado. Porque isso aqui, quando a gente fala em processo de e por processo, no caso, por processo, a gente está falando de um modelo de gestão. A gente não está mais falando de documentar uma pastinha, desenhar um fluxozinho, um fluxo ali. A gente está falando que é um modelo de gestão. Para ser um modelo de gestão, nada melhor que um administrador que estuda para isso, tem a visão sistêmica da organização, ele consegue captar o que a empresa precisa e transformar aquilo em estratégia, junto com a maioria dos conselheiros daquela organização, diretores, etc. Então, por isso que a gente vê que essa figura aqui, esse gráfico, ele mostra isso. E qual a vantagem que a gente vê nisso aqui? Né? O que é essa gestão, o que é o documento. A gente vê várias vertentes, ou seja, várias vantagens. A gente pode reduzir custo, a gente tem o total controle dos processos. Então, eu vejo que o documento, como eu vinha falando no início, a gente vê que a informação cada vez mais rápida gera uma vantagem competitiva. Então, por isso que eu falo que, quando a gente vê gestão de processo, a gente está no nível mais baixo. E quando a gente está vendo gestão por processo, a gente está vendo que é um modelo de gestão. Olá, boa noite. Meu nome é Anderson. Bom, estamos habituados a encontrar casos de processos em empresas privadas. Eu venho apresentar uma organização pública do setor de segurança da esfera federal. Nessa organização foi identificado que havia uma oportunidade de melhoria nos seus processos internos, na sua rotina de trabalho, quando foi contratada uma consultoria especializada em processos com o intuito de otimizar todas as rotinas de trabalho e agregar valor à instituição frente ao governo e frente à sociedade. Bom, há uma classificação por processos, a execução foi na esfera gerencial e a maturidade hierárquica foi otimização, inovação, melhoria. Como o caso é bem simples, é um projeto de processos, na verdade, né? Uma empresa que ainda não havia essa política, não havia essa consciência. Eu consegui sintetizar apenas em um slide. Bom, no primeiro momento, foi definido a estratégia da inovação, como seria feito isso, os pontos que seriam melhorados, análise da viabilidade, o controle dos riscos. Aqui houve, o aspecto fundamental aqui nesse primeiro momento, foi a aproximação do setor gerencial com o operacional, porque só o operacional poderia dizer onde poderia melhorar cada rotina de trabalho. Então, isso foi fundamental para o estabelecimento das metas operacionais, das metas do projeto e como se desenvolveria isso tudo. No segundo momento, houve a execução do projeto. O que houve aqui em cima foi o output disso aqui, foi as normas, os procedimentos que seriam alterados, os treinamentos que deveriam ser ministrados aos colaboradores, e aqui foi posto em execução. Aqui houve, de fato, a execução de todo o projeto, aqui, de todo o escopo que foi finalizado aqui, houve a execução, onde foram implementadas as performances, foram mensuradas as performances, implementadas as mudanças e identificadas não conformidades. E havendo as não conformidades, haveria um novo treinamento e a nova implementação e a mensuração do que houve.
Por fim, o que ficou de legado para essa empresa após esse projeto? Essa organização, desculpe. Não só uma estrutura, um sistema de processos documentado e atualizado. Houve uma mudança muito interessante, que foi o maior ganho. A mudança da cultura da empresa. Os colaboradores entenderam, os servidores entenderam que a melhoria deveria ser contínua. Esse projeto nunca poderia parar. Então, até hoje, todos os colaboradores têm a consciência que nas suas mínimas rotinas, eles podem analisar, identificar oportunidades de otimização, de melhorias e apresentar ao escritório que informalmente existe. Existe hoje existe hoje um setor, uma cultura informal onde é pregado isso, onde há a otimização de todos os processos das rotinas de trabalho. Esse foi o grande legado. E com isso a instituição conseguiu atingir o seu objetivo, que era agregar valor frente à sociedade e o governo, como eu disse anteriormente. Tá ok? Boa noite, gente. Meu nome é Venâncio. Quero apresentar. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: na empresa que vocês trabalham, na empresa de algum amigo, vocês já escutaram ou ouviram dizer sobre implantação de sistema? A empresa vai mudar o sistema. A partir do dia tal nós vamos ter uma mudança, vamos ter que nos adequar a um novo sistema. Eu venho falar nesse case para vocês de uma empresa que desenvolve sistema integrado. Então, essa empresa, desenvolvedora de soluções em tecnologia da informação com foco em gestão empresarial. Então, ela trabalha com que sistema integrado? Folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, faturamento, vendas, compras. Então, todos esses sistemas que ela chama de módulos, eles fazem parte desse sistema integrado. E os clientes, né, que nós vamos ver à frente, esses clientes compram esses módulos. Então, no primeiro momento, ela é classificada como gestão de processo, porque, na verdade, a empresa ela não tem todos os seus processos próprios mapeados, mas quando ela é chamada a fazer um trabalho em um cliente, aí ela pode estar num cliente que tem gestão por processo ou de processo. Ela trabalha por gestão funcional, né, ela tem lá a cadeia hierárquica normal, e a maturidade dela é uma estrutura adaptada de acordo com o projeto. É um pouquinho do que o Alex falou antes. Se ela vai prestar uma consultoria, um trabalho numa empresa que é de processo, ela se adapta àquela estrutura. Se ela vai prestar um serviço numa empresa que é por processo, ela também, para prestar esse serviço, ela vai se adaptar a essa estrutura da empresa cliente. Ela é uma organização nacional que atua no mercado de desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação com foco em gestão empresarial. Já falei um pouquinho para vocês sobre isso. E desde 1990, essa empresa está com 23 anos, ela vende esse produto principal, que é o sistema integrado. Só que, de 5 anos para cá, ela percebeu que várias implantações que ela fazia sempre tinha muito problema. Como, não sei se as implantações que vocês viram, ou participaram, ou presenciaram, teve algum problema. Mas essa empresa detectou que, toda vez que eu vou fazer a implantação, tem muito problema, as empresas têm um processo próprio já de muito tempo. E quando você coloca o sistema, muitas vezes a empresa não fica satisfeita. Poxa, eu fazia, o meu processo era de uma forma, agora colocar o sistema, ficou muito mais burocrático, ficou muito mais difícil, eu não vi nenhuma vantagem em colocar esse sistema. Então, de 5 anos para cá, essa empresa, já com uma certa bagagem já desde 90, ela percebeu, poxa, toda vez que eu vou fazer uma implantação, eu tenho um problema. O cliente fica insatisfeito, eu vou implantar, eu preciso acabar interferindo nos processos do cliente, porque imagina, o cliente, um exemplo, ele faz as compras lá por papel. Né? O requisitante vai, preenche lá uma fichinha, eu quero comprar um computador, sei lá, um computador Dell, por exemplo, modelo tal, memória tal, faz lá, escreve todas as especificações lá no papel. Esse papel ele passa para o chefe dele.
ó, o meu chefe, o meu gerente, o meu superintendente, só aprova essa compra. O chefe vai, anota ali, da assinatura dele, ele com aquele papel, ele leva no departamento de compras, que aí vai fazer as cotações, vai fazer toda a pesquisa do mercado e vai trazer um preço, ou um ou mais fornecedores, e vai apresentar. Ó, nós vimos esses 3 fornecedores, isso no departamento de compras. Vai avaliar qual o melhor preço, quais as melhores condições de pagamento, tudo no papel, tá, gente? Com essas melhores condições de pagamento, ó, decidimos, vamos comprar no fornecedor número 1. Aí vai fazer a compra, vai ter aquele prazo de entrega, chegou o computador, ele vai entregar lá ao requisitante lá inicial, passou por todos esses passos, tudo no papel. A empresa já... Um exemplo que ainda tem hoje, tá? Eu trabalho em empresas de consultoria, a gente ainda vê assim, várias empresas que ainda usam papel, coisas que a gente imagina que não tem mais devido à globalização, a toda essa tecnologia que nós vemos no mercado, mas ainda existem empresas que têm coisas assim antigas ainda, de metodologia de trabalho. Aí chegou a empresa lá para fazer a implantação do sistema. Aí a empresa vai mexer com todos esses processos, vai interferir nisso tudo. E aí de 5 anos para isso que eu estou contando para você, de 5 anos para cá, essa empresa ela percebeu que para fazer toda essa mudança, quando ela chega com o sistema, isso tudo que era papel, estou apresentando um sistema para vocês. Esse sistema, imagine que é um sistema de prateleira, que você vai chegar, vai preencher essa requisição lá na tela do seu computador, essa requisição vai ser disparada para o seu chefe vai eletronicamente aprovar essa requisição, quando ele aprovar essa requisição, vai direto lá no comprador, o comprador já faz as cotações, o fornecedor já preenche lá num link que a gente dispara, o fornecedor preencheu lá o preço dele, esse preço veio para o nosso setor de compras, o nosso setor de compras analisa aquelas cotações, faz a compra e um e-mail é disparado para o requisitante, olha, o seu produto já chegou, está disponível no almoxarifado ou no setor que for o setor responsável. Eles perceberam de 5 anos para cá que para fazer toda essa mudança com o novo sistema, eles precisavam entender todo esse processo. Não bastava eu chegar no cliente, olha, eu tenho aqui um sistema integrado, você está de acordo com o preço, você vai comprar o preço, mês que vem nós vamos instalar e você daqui a 2 meses já está com tudo funcionando a pleno vapor, tudo automático. Não bastava fazer isso, porque o que acontecia antes de ter a área de mapeamento, a área de processo, na verdade? Ele chegava, vendia o sistema, beleza. Ia para lá o desenvolvedor, lá o pessoal de banco de dados, todo mundo instalava o sistema. Beleza, daqui a 2 meses, 1 mês, a empresa voltava reclamando. Pô, você instalou, agora o meu pedido, antigamente era no papel, nunca teve problema. Agora, se, por exemplo, o meu gerente estiver fora, pô, eu faço a requisição, não tem ninguém para aprovar. Pô, e a minha compra não é feita. Pô, acabou que o sistema de vocês travou todo o meu processo. Aí entrou a área de processo. Aí essa empresa desenvolvedora de soluções acabou percebendo que ela teria que ter um serviço de mapeamento dos processos desse cliente, antes de fazer a implantação. Então, o que aconteceu? 5 anos para cá, com essa carteira aí de 400 clientes, né, com representação nacional e internacional, ela percebeu, opa, eu preciso ter uma área de processo, por quê? Eu preciso mapear primeiro, entender os processos desse cliente, ver o que o meu sistema tem, para poder ver se eu vou oferecer para esse cliente uma customização, vai precisar mudar esse ponto aqui no sistema, que ele não vai te atender. Ou se o cliente vai se adaptar ao sistema, vai mudar algum processo dele para poder usar o sistema. E aí, gente, ela tem, voltando ali, ela tem essa visão de ser referência brasileira como empresa de excelência em sistemas, né, softwares e serviços que promove desenvolvimento para a sociedade e que as pessoas têm orgulho de trabalhar. A maioria desses clientes usa a TI como desenvolvimento e vantagem competitiva. E aí ela tem aí em torno de 350 colaboradores, divididos entre Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. O principal produto, como eu disse a vocês um pouquinho antes, é o sistema integrado. Um pouquinho lá da graduação, né? A gente via lá que
na matéria de contabilidade, até hoje, quando nós estudamos contabilidade na faculdade, a gente faz tudo lá no papel, né? E as empresas, como é que funcionavam antigamente? Tinha uma compra, efetuava uma compra, uma venda, aí gerava aquela nota fiscal em papel, né? Aquele documento rodava a empresa toda, e em um determinado momento chegava aquela pilha de notas fiscais para a contabilidade, que aí alguém ia lá, né? Ou na mão, ou no próprio sistema, e digitava cada nota fiscal daquela, né? Contabilizava lá o débito e o crédito, e aquela nota, então, às vezes recebia um carimbo, era guardada e arquivada. Com esse sistema integrado, essa visão já não existe mais. Aquela visão braçal, né, do analista contábil, de chegar e pegar cada nota fiscal para contabilizar, ela deixa de existir. O carro-chefe dessa empresa, no caso, é o sistema contábil. É por isso que eu estou comentando disso com vocês. E o que essa contabilidade antiga teve essa mudança? Né? Antigamente, no papel. Hoje, por exemplo, não sei se alguma empresa que vocês trabalham tem isso, mas você às vezes faz uma compra, você está fazendo um pedido no sistema, para você você não tem essa visibilidade. Mas lá na contabilidade, quando você imputa lá aquele pedido, aquele nome daquele produto que você está comprando, ele já tem por trás ali do sistema uma contabilização, uma conta contábil, e aquela conta, quando você faz lá a sua operação, lá na sua mesa, ela já está gerando lá um lançamento contábil na contabilidade, sem ou menos você saber disso. Já faz esse lançamento. Essa empresa também ela presta consultoria na implantação dela e na manutenção dos seus sistemas. Uma empresa de sistema sempre pode ter problema, pode ter erro, falha, né? Então ela presta esse serviço. Ela tem também gestão de TI em projetos e processos. Então, ela também pode ser contratada, por exemplo, para tocar um projeto em uma empresa qualquer que não seja, que vai passar a ser cliente dela, ou também processo, né? Mapear processo. Aí, como que essa empresa trabalha? Com projetos de processo. Então, na verdade, os projetos de processo são fundamentados em metodologia própria, que abrange os temas abaixo, dependendo de cada escopo de projeto. Então, essa empresa ela identificou também no mercado uma deficiência. Às vezes, os clientes compravam, eu quero um mapeamento de processo, ou eu quero uma implantação, e ela chegava na hora de implantar o sistema, o cliente falava, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, não era isso que eu pensava que vocês iam me oferecer. Então, ela dentro da metodologia dela, ela adotou um tema que ela chama de apresentação comercial. Então, o que ela faz nessa apresentação comercial? Ela apresenta os produtos dela, identifica quais são as necessidades desse cliente, e dentro dessa identificação, já com essa apresentação, ela sente se realmente o que o cliente quer é o que ela tem a oferecer, que é o sistema integrado. Muitas vezes o cliente não quer o sistema, ele quer auditoria, ele quer gestão de qualidade, ele quer várias coisas que não é implantação. Então, nesse momento de apresentação comercial, ela acaba identificando que muitas vezes o cliente, antigamente, comprava o produto e, na verdade, ele não queria o produto. Ele queria auditoria, ele queria gestão de qualidade, ele queria N coisas, menos o produto. Então, acabava comprando, mas na hora de efetivamente ver se ele estava satisfeito, não estava, porque não era o que ele queria. Depois, eles têm também um outro ponto que eles chamam de levantamento operacional. O que é isso? Quando eles vão prestar esse serviço de consultoria na implantação, isso precisa ser feito um orçamento. Como é que é esse orçamento? Como que eu vou cobrar? Eu vou cobrar por hora? Eu vou cobrar um valor fechado? Eu vou chegar lá e vou cobrar um valor, mas eu não sei se o tempo vai ser mais do que eu imagino, se vai ser menos. Então, o que é feito nesse levantamento operacional em relação a processo? Ele vai lá, como é que funciona a sua empresa? Faz uma entrevista, geralmente de um dia, faz lá essa entrevista e levanta ali os principais processos, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, quantas áreas estão envolvidas nesse processo. Com base nesse levantamento, a empresa consegue identificar quantas horas ela vai precisar para executar esse serviço, quantos profissionais de processo ela vai precisar para fazer esse trabalho,
Então, ela consegue mensurar o custo desse trabalho, que muitas vezes em processo, em algumas empresas, às vezes a empresa tem prejuízo, entra num determinado cliente e o tempo que eu pensei que era 1 mês, eu levei 5 meses, pô, já estou em prejuízo. Então, aí começa, o projeto não vai à frente, o projeto fica pelo caminho por essas questões. Aí, uma vez feito esse levantamento, entender o processo da empresa. Tudo isso para implantação, né? Entender o processo da empresa. Ela vai elaborar uma proposta comercial. Ó, meu cliente, o seu serviço de implantação, nós vamos ter um mapeamento de processo, vamos ter o seu serviço vai custar tanto. E vai ser feito em tantos meses, ou tantas horas, ou tantos dias, nesse momento. Aí tem o mapeamento dos processos, vai mapear os processos atuais do cliente, como é que está funcionando, vai identificar os gaps e oportunidades. O que são esses gaps e oportunidades? Lembra lá do papel? Ó, hoje você usa o papel, mas quando eu implantar o sistema, esse papel vai deixar de ser usado. Poxa, mas eu tenho um estoque de 50 rismas de papel que eu comprei para exatamente fazer esse formulário, eu vou ter esse prejuízo? Tem prós e contras. Então, na verdade, você vai, nesse momento, identificar tudo que o cliente faz hoje, por trás, tudo que o sistema tem, e aí a empresa acaba tendo que fazer essa diferença. Bom, o cliente ele tem 5 processos, o nosso sistema só atende 4. Um processo do cliente vai ficar de fora. Como é que a gente vai tratar isso? O que a gente vai oferecer para o cliente? O cliente não vai querer o sistema, o cliente vai querer o sistema, nós vamos precisar ajustar o sistema. Tudo isso, no caso, esses ajustes, essas customizações são pagas, né? Então, às vezes, o cliente ele desiste de customizar um sistema, porque devido ao preço, ele prefere se adequar ao sistema. O sistema, eu preciso apertar 3 botões para fazer a minha rotina. Quando era no papel, não apertava botão nenhum. Agora, no sistema, eu preciso apertar 3 botões. Pô, se eu me adequar ao sistema, eu aperto 3 botões. Se eu não me adequar, eu fico no papel. O que é o melhor? Então, ele vai... Ou ele se adequa ao sistema, ou customiza. Para customizar o sistema, vocês vão gastar R$100 mil. Você aperta um botão só, mas nós vamos precisar desenvolver aqui um programinha por trás para você apertar um único botão. Você prefere pagar isso ou você quer continuar apertando os 3? Aí tem a balança. Ou ele faz a customização ou não. Aí vai validar essas melhorias. Estratégia de implementação. Como nós vamos implementar fazer esse mapeamento para fazer essa implantação? Qual vai ser a primeira área a ter a mudança no sistema? Vai ser a área de RH? Vai ser a área de compras? Geralmente, essa empresa ela faz a implantação primeiro na contabilidade, porque a contabilidade é a área e o sistema que recebe todos os lançamentos contábeis. Você imagina, você começa pela área de compras, por exemplo. Você vai lá, compra, faz uma requisição, né? Tem esse trâmite que eu passei para vocês, e aí isso vai ser contabilizado aonde? Como? Quando? Se não existe lá a contabilidade instalada. Então, tudo isso é visto nessa parte de estratégia. Tem o desenho final. Como é que é esse desenho final dos processos? Como que os meus processos serão apresentados após a implantação do sistema? Nesse exemplo aí da contabilidade. Eu fazia tudo em papel e agora eu vou passar a fazer no sistema. Mas se eu vou fazer no sistema, será que eu tenho pessoal qualificado para usar o sistema? Será que eu tenho pessoas que têm condições de receber um treinamento para usar o sistema? Porque muitas vezes aquela pessoa que faz lá no papel pode não ter condições de fazer o treinamento para usar o sistema. Então, isso tudo precisa ser avaliado quando esse desenho é apresentado. Vocês colocaram aqui que eu preciso de 2 pessoas para serem treinadas. Mas eu, como cliente, eu não tenho essas pessoas hoje para colocar em treinamento para usar esse sistema. Então, acaba sendo até um gargalo. Aí, depois tem a implementação propriamente dita, que é você pegar lá o CD, ou o arquivo do sistema, e fazer a instalação no cliente. Dentro dessa metodologia disponível, são customizados os itens necessários para atendimento do projeto. Então, essa empresa, dentro dessa metodologia, ela pode usar 2, 3 itens, ela pode usar todos os itens. Aqui a gente tem um pouco um panorama do
do que essa empresa, como essa empresa divide os seus clientes, né? Os seus serviços prestados. Então, ela tem mapeamento de processos para implantação de sistema integrado. 60% do trabalho que ela faz de processo é para a implantação do sistema. Então, vai implantar o sistema, ela vende esse produto, e ela, quando vende esse produto, já vende atrelado a esse produto o mapeamento de processo. Então, o cliente, eu só tenho como implantar se você mapear os processos comigo. Porque eu não vou te vender uma coisa sem conhecer o seu processo, sem conhecer a sua empresa. Aí, esse cliente comprou um sistema integrado, é necessário entender se o sistema precisará ser customizado para os novos processos. 20% são mapeamentos de processos para não usuários do sistema integrado. Ou seja, é um cliente que não tem relação com o sistema integrado, não comprou o sistema integrado, mas quer, de forma aleatória, eu quero um mapeamento de processo. Contrata. Muitas das vezes, pela pesquisa, a gente identificou que esse cliente acaba contratando mapeamento de processo, acaba por esse mapeamento, poxa, o sistema integrado que eu tenho não me atende, e acaba comprando o sistema integrado da empresa. Mapeamento de processo para automação de processo, 15%. O cliente pode ou não utilizar o sistema integrado e quer melhorar seus processos através da automação. O que é essa automação? Vamos dizer que lá o cliente tem um processo lá de, por exemplo, de folha de pagamento, um exemplo. RH, né? Tem lá o processo de RH, aí o funcionário, por exemplo, ele bate o ponto, né, aquele ponto eletrônico, ou aquele cartãozinho que eu acho que nem existe mais, mas ele coloca lá o dedo todo dia, quando chega para trabalhar lá no relógio de ponto. Aí dá aquele recibozinho, beleza. Imagina que o sistema não é integrado e que não tem automação. Todo mês, ou toda semana, ou todo dia, alguém da RH vai precisar ir lá, tirar algum relatório, para com aquele relatório ir lá no sistema e digitar. Joãozinho hoje chegou às 9. O cara vai lá e digita no sistema. Mariazinha chegou às 9h15. Vai lá e digita no sistema. Não é integrado. Vai automatizar o processo. O cara chegou lá, botou o dedo lá no relógio, automaticamente aquela informação vai para o sistema de RH, já contabiliza a hora que ele entrou naquele dia, a hora de almoço, que lá no final do mês o funcionário da RH vai gerar a folha de pagamento. Bem mais simples. Mapeamento do processo interno, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes a empresa ela presta determinado serviço de mapeamento, de implantação, mas ela não consegue fazer isso no processo dela. Então, ela tem 5% de mapeamento interno. E aí, principais perguntas relacionadas ao projeto de processo para implantação. Qual é a sua situação atual? Qual é a situação atual do cliente? Né? Qual é o processo dele? Como é que funciona? O que o sistema integrado oferecerá dentro desses processos que o cliente tem hoje? E o sistema integrado do outro lado, o que o sistema vai oferecer? O sistema atenderá às necessidades do cliente? Haverá necessidade de customização? Aí ali, você tem um modelo do que é o sistema integrado. Né? Começando ali no compras, o exemplo da requisição. Né? Alguém vai ali, faz um pedido de compras, uma requisição. Essa requisição consulta o estoque para ver se existe esse produto na empresa. Se não tem, se foi comprado, gera uma conta a pagar, né? Uma conta para ser paga. Já gera lá na tesouraria um boletim para alguém pagar ou eletronicamente, e contabiliza. Então, gente, aí para fechar, né, a gente tentou apresentar aí para vocês 4 cases, né? O meu primeiro no nível maior de maturidade, depois com o Alex com o nível mais baixo, os 2 polos. Vimos com o Anderson um pouco diferente, um case diferente na segurança pública, né? E fechamos aí, tentamos fechar com o Venâncio trazendo um mapeamento, né, integrado, né, um sistema integrado, né, oferecendo uma consultoria nesse sentido. Foram poucos casos, não foram 4 cases, mas para a nossa pesquisa, onde a gente definiu as vertentes que eu falei lá no começo, a gente olhou algumas empresas, e aqui estão por áreas, né, as empresas que a gente olhou empresas que têm área de tecnologia da informação, com áreas de negócio, áreas de processo. A gente observou para
apresentar para vocês essas 5 vertentes, a gente olhou como, em que nichos de mercado e como tem a maturidade do mercado. Então, bancos, hospitais e clínicas, na área de petróleo, operadoras de plano de saúde. Nessa palestra de hoje não deu para a gente comentar um pouco disso, são os profissionais, né? A gente conseguiu também levantar, uma vez que a gente acabava levantando quais empresas ou quais nichos trabalhavam com aquelas vertentes, a gente conseguiu também, na pesquisa, questionar quem são os profissionais que trabalham nessa área, né? Uma vez que a gente está dentro do CRA. Então, a gente só vê ali com 9% administrador. Vamos lá. 9% administrador, arquivologista 12%, analista de sistemas 30%, né? É comum, né? Eu acho que na entrevista que eu dei anteriormente eu citei isso e a Kátia, entrevistador, né? Que me entrevistou, desculpe, ela me questionou: a gente pode dizer que a gente mapeia processo sempre para redução de custos? É isso, né? A gente sempre as empresas querem crescer, eu falei isso na entrevista, mais com menos. Então, redução de custos que todo mundo trabalha sempre para reduzir custo. E acaba que, mapeando o processo, você consegue automatizar o processo. E quem automatiza são analistas de sistemas, né? Engenheiros da computação, e aí eles acabam aí descendo no nível de processo, de desenhar o processo para poder automatizar. E é isso que a gente conseguiu também observar nessa pesquisa. Bem, antes de abrir só para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente queria deixar aqui os nossos próximos passos. Se alguém quiser participar como ouvinte da nossa comissão, a gente vai estar discutindo nas próximas semanas, né, nos próximos meses, a importância das certificações. Eu comentei aqui, né, algumas certificações vinculadas a processos que a gente tem. Gestão de competência por processo no nível de maturidade grande, quando você começa a atribuir habilidades, competências por processo, para cada atividade do processo, né? Integração de escritório de processos e projetos. Projetos aí está na onda, né? Tem as certificações, o PMI, tudo agora é por projeto. A gente viu com o Venâncio aí, ou com ou com o Anderson, projetos de modelagem, projeto disso, projeto aquilo. Então, como integrar, né, processos e projetos. Gestão da mudança é a consequência do processo. Para quem mapeia, a gente depois sempre vem com a gestão da mudança, mudar. Automação, o Venâncio chegou a falar um pouquinho, a gente tem o BPMS, né, automatização de processos, e processos de negócio otimizados pelo gerenciamento. Bem, esses são os pontos que a gente vai estar tratando aí nas próximas reuniões. Vocês estão todos convidados para participar, é só mandar um e-mailzinho para a comissão. Então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Né? Espero vocês na próxima comissão.